Você não é uma mercadoria. Isso significa que quando você é contratado ou contratada para um trabalho, você é muito mais do que o seu currículo. Isso parece óbvio, mas na sua cabeça eu sei que não é. Eu sou a Nina Marcucci e esse é o Desacostuma, um canal pra gente reinventar algumas coisas que contaram pra gente que era pra ser inventado. Aproveita e se inscreve no canal, dá um like no vídeo e compartilha com todo mundo que precisa ouvir essa nossa conversa aqui. Uma coisa que pouco se fala por aí é que você tem muito mais a entregar do que tá ali formalmente no seu currículo, no seu LinkedIn ou em qualquer lugar que você esteja mostrando o seu trabalho. Toda vez que a gente conversa sobre o que a gente tem a oferecer para um trabalho, e aqui pode ser qualquer um, a gente sempre fala dos cursos que a gente fez, dos nossos idiomas, se é avançado, intermediário, se é básico, das nossas leituras formais, dos cursos que a gente fez na internet, enfim, todas as coisas que comprovem tudo o que a gente está oferecendo para aquela pessoa que está nos contratando. E isso, obviamente, é muito importante, relevante pra caramba. Mas eu quero te convidar para uma outra reflexão que eu tenho pensado muito por aqui. A gente não é só todas essas atividades que a gente se propôs a desenvolver para estar naquele trabalho. A gente também é coisas muito importantes do nosso dia a dia e que muitas vezes, por um motivo formal, não cabem no nosso currículo, mas que são muito importantes. E eu vou te contar de onde é que veio essa reflexão. Há muitos e muitos anos atrás, eu fui numa palestra em que uma palestrante maravilhosa, ela era tradutora. Ela disse pra mim o seguinte, que uma das coisas que ela colocava no currículo dela é que ela era uma pessoa muito fácil de conviver e que ela era uma pessoa sorridente e bem-humorada. Aquilo me pegou num lugar especial porque eu estava no início da minha carreira de trabalho e eu pensei, que legal e ao mesmo tempo que esquisito ela dizer que o bom humor e o sorriso dela são coisas que ela está entregando para quem está contratando ela. Hoje, muitos anos depois, com muita jornada e com 35 anos, eu entendo perfeitamente o que ela estava querendo dizer. Porque ela entregava para aquela empresa que estava contratando o trabalho dela uma coisa muito especial, que era o bom humor, a alegria, né? O alto astral e o quanto isso é extremamente importante quando a gente trabalha, por exemplo, todos os dias com uma pessoa. Então, o bom humor foi uma entrega que ela trouxe para um trabalho de tradutora. Eu nunca esqueci essa palestra. E desde então eu tenho pensado sobre isso, não só quando eu estou conversando com as pessoas sobre trabalho, como quando, por exemplo, sei lá, eu estou contratando alguém, eu estou num lugar onde eu estou sendo contratado, tudo isso mexe muito com o que eu estou entregando como resultado. E a gente sempre entrega muito mais do que a gente tem lá no nosso LinkedIn, no nosso currículo. Então, por exemplo, para sair desse lugar do bom humor, uma coisa que a gente pode pensar que a gente entrega muito é como é que você gera a sua casa. Se você gera a sua casa, né, a gente tem que fazer a comida da semana, cuidar das crianças, a roupa do varal. A gente tem que entender quais são as comidas que estão vencendo, quais são as comidas do congelador, como é que a gente vai jantar. Tudo isso parece muito corriqueiro, bobo e sem graça, mas na verdade isso diz muito sobre, sei lá, a sua capacidade de gestão, a sua capacidade de gerir também as necessidades de todo mundo que mora com você. Outra coisa que eu acho que a gente pode pensar quando a gente entrega é todos os livros que você leu, todas as novelas, filmes e séries que você já assistiu, tudo isso forma dentro do seu imaginário, formam dentro da sua criatividade um monte de repertório, não só para você reproduzir nos seus trabalhos, de novo, seja ele qual for, porque a gente precisa de criatividade e repertório para qualquer tipo de trabalho, como também no seu repertório de vida, de vivência, né? As coisas que você conhece, as culturas que você acessou, todas as viagens que você fez, que sejam elas fisicamente ou que sejam através de estudos, de pesquisas, de livros, de séries, de filmes. Você entrega também a sua relação com a sua saúde mental, todo o seu desenvolvimento da sua rotina. Então, quando você tem uma rotina bacana que cuida de sua alimentação, da sua hidratação, dos seus exercícios, ou mesmo quando você não consegue fazer isso, mas que você tem alguma atenção para isso, tudo isso também é entregue para o seu ambiente de trabalho. Todo o seu tempo de qualidade, desde o tempo que você está gargalhando com seus amigos, até a taça de vinho que você está tomando com seu companheiro ou com a sua companheira, a sua relação com a sua família, todas as suas discussões que são positivas e negativas com as pessoas na rua, todas as suas discussões sobre temas que você gosta muito, que podem ou não ter a ver com o trabalho. Então, assim, tudo isso forma a pessoa que você é. Logo, forma a entrega que você tem. E isso desenvolve e molda toda a sua entrega formal. Nós não somos um currículo, né? Inglês intermediário, curso de não sei o quê, não. Eu não estou dizendo para você incluir todas essas suas habilidades no currículo. Embora eu acho fantástico, fantástico. A gente colocar, por exemplo, a nossa gestão de tempo com a família, ou todo o tempo dedicado à nossa saúde mental e qualidade de vida, eu acho que isso é fantástico quando a gente está desenvolvendo esse lugar de se vender.
Mas entendo que o mundo do trabalho ele ainda é muito quadrado e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então eu não estou dizendo para você necessariamente incluir isso nos seus currículos, mas estou te convidando para lembrar que você não é uma mercadoria mesmo e que tudo isso faz parte da sua entrega no trabalho. Isso significa que a sua entrega é muito mais aprimorada do que você pode vender dentro de um currículo formal e que as pessoas também te valorizam a partir dessas habilidades que de repente não são as habilidades como uma redação, ou uma planilha, ou uma gestão de tarefa, ou uma argumentação incrível dentro da venda de um projeto. Tudo isso é muito relevante e importante e casa com todas essas outras habilidades que você tem, por exemplo, como eu falei aqui na sua vida pessoal, né? A gente tem muito essa segmentação, essa separação trabalho, casa, família, que é importante até porque a gente precisa desvencilhar também o trabalho de tudo isso, ter lá o horário para bater ponto, não trabalhar fim de semana, ter saúde mental. Se você está aqui há mais tempo e me conhece, você sabe que eu sou uma fã enlouquecida da gente ter rotina no trabalho para a gente não enlouquecer, né? Mas essa desconexão da vida do trabalho, eu acho que ela se dá muito na vida prática, né? Então, não trabalhar fim de semana, trabalhar à noite, entender o que é mais importante naquele momento. Mas na nossa venda de quem a gente pensa uma pessoa chegando numa reunião na segunda-feira com bom humor, uma pessoa que tenha mais habilidade de solucionar os problemas com agilidade, porque de repente ela não é tão negativa, ou mesmo pessoas que são mais pessimistas, logo elas conseguem identificar melhor, de repente, alguns tropeços que vão acontecer ao longo de um projeto. Então, a gente é muito mais do que está escrito no currículo. E eu gosto muito de lembrar disso, não só para mim, como as pessoas que estão ao meu redor. Né? Eu tenho uma relação muito próxima, por exemplo, com a minha mãe. Isso também está na minha entrega de trabalho, porque eu sou uma pessoa muito moldada por essa relação. Assim como eu tenho uma relação muito bacana com meu parceiro. Isso também é entregue na minha relação de trabalho. As conversas que eu tenho com ele, toda a coisa frutífera que eu tenho na minha vida afetiva, tudo isso também perpassa as minhas entregas no trabalho. Eu não vejo isso como um peso, eu vejo isso como uma oportunidade da gente entender que a gente é muito mais do que a gente pode escrever no LinkedIn. E lembrar que você não é uma mercadoria, para além de trazer todo esse lugar otimista que eu estou te trazendo agora, de que você tem que se valorizar e se reconhecer e se colocar num lugar muito mais amplo do que você está vendendo ali nesse currículo, né? É também lembrar que se você não é uma mercadoria, você não está numa relação de poder sem troca, né? Quando a gente está numa situação hierarquizada dentro de uma empresa, você também entrega tudo isso, assim como as pessoas também entregam isso para você. Então é uma oportunidade da gente valorizar as pessoas também por outras habilidades e uma oportunidade de você lembrar que você precisa dessa relação de troca para estar numa relação saudável de hierarquia. Eu já falei sobre burnout aqui em outro vídeo, já falei sobre a diferença de chefe e liderança. Então o mundo do trabalho é um mundo que me interessa muito nesse lugar de relação e essa é uma reflexão que passa muito, muito, muito por mim todos os dias. Tudo que a gente está entregando para o trabalho, que não é necessariamente um curso, que não é um currículo, que não é um certificado, que não é um diploma, e que também, por isso, muitas vezes a gente não pode metrificar e muitas vezes, infelizmente, a gente não reconhece. Mas isso tudo é muito importante. Todas as vezes que eu vou à terapia, eu estou também me cuidando para o meu trabalho, eu também estou entregando a minha saúde mental, também estou entregando a minha estabilidade emocional, meu repertório emocional para as habilidades e crises que acontecem dentro do trabalho. Isso tem muito valor, assim como você tem outros movimentos fazendo por aí, tá bom? Aproveita e escreve aqui para mim como é que você vê tudo isso, se você já teve essa reflexão, quais são as coisas que você entrega para o trabalho. Mães e pais têm entregas de 1000, né, de gestão de tempo, gestão de prioridades, gestão de emoções. Tudo isso tem muito valor quando a gente pensa no trabalho, de novo, qualquer trabalho. Tá bom? Eu sou a Nina Marcucci, esse é o Desacostuma, um espaço seguro pra gente falar de coisas que normalmente a gente não fala por aí. Aproveita e se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que você acha que tem que ouvir sobre isso, especialmente a galera do seu trabalho, e comenta aqui pra gente continuar essa conversa. Até semana que vem.